Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje estaremos abordando a respeito do Salmo de número 23. Talvez seja o salmo mais conhecido e o mais citado de todos. Mas antes de falarmos dos Salmos 23, vamos fazer aqui um breve resumo do significado do Salmo e qual a sua importância, no cenário aí do povo de Deus. O livro de Salmos, na Bíblia hebraica, ele recebe o nome de Sefer Tehillim, que significa o livro dos louvores. Esse termo Salmos, ele é derivado do grego psalmos, que indica um cântico para ser cantado com o acompanhamento de um determinado instrumento de cordas. Resumindo, o livro de Salmos, na verdade, ele é um inário. É um inário composto por 150 canções e orações, que são resultado da união de 5 livros de louvores. E esses 5 livros, eles sintetizam a história da salvação de Deus para com o povo de Israel. Vale a pena também a gente ressaltar que o livro dos Salmos ele pode ser considerado uma doutrina da teologia do louvor, porque nele nós podemos encontrar os fundamentos e os objetivos da adoração, as razões e a mensagem do louvor, a maneira como devemos exaltar a Deus e os resultados de toda essa devoção ao Senhor através dos Salmos. Os Salmos eles foram escritos por diversos autores. Entre eles, nós podemos destacar alguns. Por exemplo, Asaf, Salomão, Moisés, os profetas Ageu, Zacarias e o mais conhecido de todos, com certeza, deve ser o rei Davi, até porque ele se destaca por ser aquele que compôs o maior número de salmos. Na verdade, Davi compôs 73 salmos. E dentre esses 73, nós vamos destacar exatamente o mais citado, o mais lido, e talvez seja o mais conhecido de todos eles, seja cristão, seja de outras religiões, que é exatamente o Salmo de número 23. Então, por mais que a gente já conheça até de cor e salteado, nós vamos fazer a leitura desse texto, que se encontra exatamente aí no Salmo de número 23. Lembrando que Salmos não tem capítulo, São apenas números e versículos. Então acompanhe comigo a leitura do Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, queridos. Dando então início à nossa aula, nós vamos contextualizar cada versículo do Salmo 23 e vamos de um a um, observando pontos importantes a serem destacados e por que foi mencionado pelo rei Davi, todo esse texto. Vamos entender um pouco mais. Começando pelo versículo de número 1, ele disse: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastoreio de ovelhas era uma atividade das mais comuns no Antigo Oriente. Então, é perfeitamente compreensível, o uso frequente desse tipo de figura de linguagem na Bíblia,
que apresenta a Deus como o pastor do seu povo. Além disso, a ovelha também ela é uma figura muito apropriada para representar o crente, não é verdade? As ovelhas elas são conhecidas por serem indefesas e necessitadas de orientação e cuidado constante. Sem a figura do pastor, as ovelhas se perdem com facilidade e não conseguem se alimentar adequadamente. Além disso, elas são muito suscetíveis a cair em armadilhas ou sofrer ataque de animais selvagens. Então as ovelhas são totalmente dependentes de seu pastor. Assim também como os crentes, né? Nós, ovelhas, somos dependentes do Senhor. Então esta declaração, o Senhor é o meu pastor, ela expressa a mais alta comunhão que o salmista tinha com o seu grande pastor, né? Que é o nosso Deus. Também significa dizer que Deus, como pastor, é aquele que cuida dos seus filhos, providenciando as necessidades daqueles que são seus, apacentando como um pastor que cuida de suas ovelhas. Mas isso também não significa dizer que o povo de Deus está isento de passar por dificuldades e provações. Mas quando o crente diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está afirmando a sua total dependência do Senhor e sua confiança inabalável de que, independentemente de qualquer circunstância, o cuidado do Senhor vai estar sobre ele. Vamos então contextualizar o segundo versículo? O salmista Davi ele citou: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ou em outras versões, águas de descanso. A Judéia e a Samaria, essas duas cidades lá de Israel, elas estão em uma região tropical, onde praticamente predominam duas estações. O inverno, que é a estação das chuvas, e que vai de novembro a abril, e o verão, que é o período da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor de verde de encher os olhos. É um tipo de mosaico, né? Muito colorido, excelente para a pastagem dos rebanhos. Mas à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, esse verde, essas flores, toda essa beleza começa a secar. Então torna muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. E isso obriga os pastores a seguirem em uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes. Mas Davi aí, ele afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Ele está querendo dizer que Jesus nos ensina que Ele é quem possui a abundância de alimento que a sua ovelha necessita. Aquele que vai a Jesus achará pastagens durante todo o ano. Mesmo que o mundo esteja no período de seca espiritual, nós, as suas ovelhas, entraremos no repouso do Senhor. O Mestre ele tem um alimento espiritual que sacia a nossa fome, que é a sua palavra. A palavra de Deus fala que as suas palavras são espírito e vida, e que Jesus é o verdadeiro pão que desce do céu. Aí, para testificar do que eu estou falando, deixo essa referência aí, para você também estar agregando a essa lição, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9. Está aí o texto. Quem passa por Jesus vai entrar, vai sair e vai achar pastagens. Sobre as águas de descanso, nós podemos dizer que as ovelhas elas são animais naturalmente muito inquietos. Qualquer perturbação assusta ela. E aí ela não consegue se deitar, né, viver descansando, se ela se sentir que ela está insegura. Sem falar que as ovelhas também têm muito receio daqueles rios caudalosos, rios turbulentos. E eu quero entender que Davi entendia exatamente isso na vida das ovelhas.
Então ele preparava um lugar específico, um lugar calmo, sossegado, onde tivessem águas tranquilas para que essas ovelhas pudessem estar ali sossegadas, descansarem e beberem a sua água naturalmente ali. E é assim que Jesus faz, né? Jesus ele nos leva para beber dessas águas tranquilas. E águas tranquilas fala exatamente da presença de Jesus, né? Na pessoa do Espírito Santo de Deus. E também da palavra, que assim como o pasto ele mata a fome, a água ela mata a nossa sede, né? Nossa sede espiritual. E forma dentro de nós, ainda por cima, uma fonte que jorra, na verdade, né? Para a vida eterna, conforme a referência que eu deixo para você aí, de Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 14, da mulher samaritana. Então Davi, ele se via nessa situação. Quando ele se sentia que estava meio inseguro, inquieto, ele sabia que Deus o levaria a essas águas de descanso, para que ele pudesse beber tranquilamente e repousar na presença do Senhor. Vamos agora abordar o versículo de número 3. E o salmista Davi, ele mencionou a seguinte frase: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa declaração de Davi fala que o Senhor, ele preserva e renova aqueles que são seus. A Judéia e a Samaria, no seu território, a extensão dele é relativamente pequena. Então, assim, o seu clima é extremamente variado. São altas temperaturas, clima de deserto em contraste com uma região próxima do mar, a ponto do calor ser tão intenso que dificulta até mesmo que os seus habitantes se alimentem direito. Mas, quando o vento do norte começa a soprar mais forte, esse vento vem trazendo um refrigério. Por quê? Porque ele vem do Monte Hermon. O Monte Hermon, ele tem neve alojada no cume. Então, quando o vento norte sopra, traz esse frescor, né? Esse refrigério para os dias intensos de calor que envolvem a Judéia e a Samaria, exatamente a região onde Davi habitava. Então, o salmista está traduzindo aqui que quando ele ficava desanimado ou cansado com a circunstância da vida, o bom pastor, né, nosso Deus, ele revigorava, ele reavivava as suas forças, né? Enfim, ele falou, refrigera a minha alma, né? Esse refrigerar fala exatamente do frescor que vinha do monte, trazendo, né, aquela sensação gostosa, aquele clima gostoso para dentro da cidade de Samaria, né, e da Judéia. E ele fez assim uma análise, né? Ele fez uma ponte, né, uma figura de linguagem, dizendo que o Senhor faz a mesma coisa, né, com a nossa alma. O que fala de alma? Fala de sentimento, das emoções do ser humano. Então só o Senhor pode refrigerar realmente a nossa alma, trazendo quietude em dias que são calorosos, dias de batalha, dias difíceis. A respeito das veredas da justiça. As veredas, elas são passagens estreitas entre vegetação e não há espaço para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então ele é um caminho reto. Era um caminho reto onde as ovelhas elas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente, até chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção do seu pastor. E o Supremo Pastor nos revela que Ele mesmo é o caminho, onde nós devemos viver e caminhar. E um versículo bem conhecido de nós a respeito do caminho, desse caminho chamado Jesus, está também em João, capítulo 14, e versículo de número 6, que Deus para você aí também está agregando a essa lição de hoje. Então, caminhar pelas veredas da justiça é saber exatamente aonde pisar, é trilhar caminho reto, é seguir em frente, na confiança de que existe um guia na nossa frente. E esse guia é o nosso Senhor, que não vai deixar a gente tropeçar no meio do caminho. Ele vai sempre à frente.
O versículo de número 4, o salmista Davi trouxe também uma revelação muito forte através dessa frase que ele citou aqui. Acompanhe comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em Israel existe um vale profundo e muito íngreme, onde a luz ela só consegue atingir a sua base quando o sol está completamente na sua força, ou seja, por volta do meio-dia. Então, após esse horário, se faz uma sombra, né, gigantesca, enorme, durante o restante do dia. Então, certamente Davi, ele conhecia este vale nas suas peregrinações com as suas ovelhas, quando ele andava ali pela Judéia e pela Samaria. Então, o vale nada mais é do que o contrário do monte, né? Montes são lugares altos, falam de vitórias. Agora, vales, eles são lugares baixos, que ficam entre os montes. Vale também, ele reflete dificuldade, né? Ele traduz dificuldade, tempo de sofrimento, de angústia. Da mesma forma que as ovelhas descansam em pastos verdejantes e caminham por trilhas em terrenos planos e confortáveis, muitas vezes também elas precisam passar por caminhos difíceis, terrenos acidentados, vales ameaçadores, onde há covas escuras, onde se escondem esses animais selvagens. Mas nós, como povo de Deus, temos a garantia de ser guiado por Ele, né? E estar sempre devidamente seguro sob a sua proteção, sem ter medo. Então Davi sabia exatamente do que ele estava falando. Ele caminhava com essas ovelhas nesses lugares, nas dificuldades que ele tinha de carregar, né, todo aquele pasto através de diversos lugares, diversos terrenos, né, diversas superfícies. Ele entendia exatamente o que estava falando. Ainda que ele passasse pelo vale da sombra e da morte, porque animais se escondiam nessas regiões. Mas as ovelhas estavam seguras, porque ele estava ali à frente conduzindo. Da mesma forma é o Senhor na nossa vida, né? A gente nem sempre vai caminhar por caminhos, né, planos, terra plana. Vamos passar por lugares onde existem pedregais, né, lugares de difícil acesso, vales profundos, mas na certeza de que, sem medo algum, confiando que o nosso bom pastor vai à nossa frente. Agora falando a respeito da vara e do cajado. A vara e o cajado, eles eram ferramentas que o pastor usava para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. A vara ela servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. Já o cajado, né, esse instrumento aí com essa curvatura na ponta, ele era usado exatamente para erguer uma ovelha pelo seu corpo ou pelas suas pernas, quando ela ficava presa em alguma pedra, né, ou atravessada em algum galho, ou na beira de um penhasco. Então essas ferramentas elas simbolizam, né, o zelo amoroso que o Senhor tem com a sua ovelha, né, a sua vigília constante ao nosso lado, nos levando sempre para a segurança da presença dele. Então as ovelhas do Senhor, elas seguramente podem descansar na providência divina, podem encontrar conforto na proteção e na orientação do Senhor. Então está aí a explicação, né, da vara e do cajado. Vara para corrigir, né, o caminho da ovelha e, porventura, aparecer algum adversário pela frente. Ele é usado, né, como um grande bordão para espantar esses bichos, né, para servir de proteção. E o cajado para resgate. Então está aí a explicação da vara e do cajado que Davi usou, né, constantemente nas suas peregrinações com as suas ovelhas. E trazendo referência para a própria vida dele, ele sabia que a vara do Senhor e o cajado do Senhor estavam ali permanentemente ao seu lado, consolando e protegendo. O versículo de número 5, ele fala: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uma reflexão muito interessante que Davi trouxe para nós, porque ele confiava plenamente na providência de Deus.
que a ponto dos seus inimigos não conseguirem vencê-lo, e ainda mais, esses inimigos veriam mais à frente a bênção do Senhor visível na sua vida. Os estudiosos da Bíblia, eles defendem uma ideia de que dentro do aprisco havia comida abundante para as ovelhas no final do dia. E ali elas não somente se alimentavam, mas também repousavam em segurança. Apesar de que os ladrões, os predadores, muitas vezes se aproximavam do aprisco durante a noite. Daí a ideia, né, de se preparar uma mesa perante os inimigos. Ele colocava as ovelhas, né, num determinado lugar dentro do aprisco para se alimentarem, mesmo sabendo que à sua volta existiam vários inimigos à espreita, né, prontos para atacarem. Mas estavam ali seguros dentro do aprisco porque Davi estava ali pronto, né, sempre pronto para poder defender as suas ovelhas de qualquer ataque do inimigo. Sem falar que no aprisco também havia, né, um lugar muito grande, né, onde transbordava muita água fresca para as ovelhas beberem, né? Então está aí a ideia também do cálice que ele citou nesse versículo, né? Além do mais, ele fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Existia também, né, por certos defensores da Bíblia, de que as ovelhas recebiam uma mistura de óleo em seus chifres para servir de repelente de insetos também durante a noite. Mas ainda sobre ungir a cabeça com óleo, era um costume também no Antigo Oriente que no meio de uma refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. A gente sabe que o óleo ele simboliza o Espírito Santo. Então, durante uma refeição, o cálice também ele simbolizava uma abundante alegria. Fala da nossa alegria, a alegria da salvação, né? Quando temos Jesus como nosso bom pastor. Então Deus mostra que somos convidados especiais para o seu banquete, ou seja, as bodas do Cordeiro. Então essa declaração prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, né? Fala não porque nós somos tão importantes somente, mas fala de uma graciosa misericórdia, né, do nosso Deus para conosco. E essa declaração ela fala não de um triunfalismo superficial, que é baseado em justiça própria, mas fala que nós somos vitoriosos pelas bênçãos imerecidas que o Senhor derrama continuamente sobre nós. Então essa reflexão que Davi trouxe a respeito das suas ovelhas, da qual ele cuidava, ele também tinha a mesma certeza de que todo aquele cuidado que ele tinha com as suas ovelhas, Deus teria cuidado com ele também a respeito das suas lutas pessoais. Finalizamos agora com o versículo de número 6, onde o salmista Davi ele cita algo bem interessante. Ele encerra dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O verbo seguir aí na frase, ele tem o mesmo sentido no seu original hebraico de uma palavra que é utilizada para descrever o ato de caçar um animal selvagem. Interessante, porque quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de nós sermos perseguidos por feras selvagens, nós somos seguidos pela sua bondade e pela sua misericórdia. E isso todos os dias. Isso descreve o amor e a lealdade do nosso Deus. Era o mesmo sentimento que Davi tinha com as suas ovelhas. Então, em qualquer situação, o crente ele pode confiar que Deus fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, conforme a referência que deixo para você aí de Romanos 8, 28. E que o alvo desse crente que segue o bom pastor é desfrutar dessa misericórdia e dessa bondade todos os dias, até que chegue o dia de viver isso na íntegra, na eternidade com Deus, conforme ele falou, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é mais do que uma promessa terrena e material. Esta palavra também é uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós estaremos para sempre na sua presença, usufruindo das promessas, das suas bênçãos e vivendo com Ele eternamente na glória dos céus. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante Discipulado Videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados
com o ensinamento que foi passado hoje. Se você gostou desse estudo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para seus irmãos, amigos, vizinhos, familiares, até irmãos de outras igrejas. No mais, fiquem todos com Deus. Obrigado pela sua companhia e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.